Chegamos à sexta aula da nossa série sobre ansiedade. Eu sempre estou fazendo questão de vir aqui falar com vocês antes de começar a aula, porque de repente você está aqui pela primeira vez, de repente esse é o primeiro vídeo, não só dessa série, mas do meu canal. E é muito importante que você assista desde o primeiro vídeo. Se você não está acompanhando essa série de mensagens, é essencial, fundamental, que você clique no link aqui abaixo, que é a playlist dessa série, porque se você assistir o vídeo agora, provavelmente você não vai entender o contexto desse tema, por se tratar de um tema muito importante, muito profundo, e em uma aula a gente não consegue explorar toda essa profundidade. Então, por favor, acompanhe essas aulas aí na ordem, não pule nenhuma delas, vai lá para a playlist, tá tudo na ordem, tem o número de cada aula, assista de forma sistemática, em ordem crescente, para que cada ministração, cada palavra possa realmente gerar algo de bom na sua vida e te libertar desse mal tão terrível chamado ansiedade. Então, se você já vem acompanhando tudo certinho, uma ótima aula para você. Hoje nós vamos ver mais uma parte da nossa série de estudos sobre preocupações, sobre ansiedade. E a gente está indo assim, né, com pequenas doses, aprendendo para que a gente possa extrair o máximo desse tema, que eu acho que é um dos mais importantes nesses últimos tempos, para a gente aprender a lidar com aquilo que todos nós estamos sujeitos a passar, que é a ansiedade, é a preocupação. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós estamos aqui para aprender exatamente o que a Bíblia diz sobre isso, porque nós sabemos o que o mundo diz, nós sabemos o que as pessoas dizem, nós sabemos o que os médicos dizem, o que os psicólogos dizem, nós sabemos o que muita gente diz, mas não só em se tratando desse assunto, muitas vezes nós não sabemos o que a Bíblia diz. E às vezes a gente está ouvindo todas essas outras vozes e esquecendo de buscar a voz principal para a nossa vida, que é a voz de Deus através da sua palavra. Então esse é o nosso foco aqui nessa série de estudos. Então hoje é a sexta parte, como lidar com as preocupações da vida. É aquela história, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia com a questão da medicina. Por exemplo, quando você está sentindo uma dor, quando você está sentindo algum incômodo, e você vai até o médico, o bom médico, ele vai te passar uma série de exames para investigar qual é a razão daquele incômodo, daquela dor. O médico que a gente diz assim, esse aí não olhou nem para a minha cara, né? Quando as pessoas dizem assim, eu fui fazer uma consulta, eu estava com uma dor e o médico nem olhou direito e disse assim, tome isso, né? E a gente tende a o quê? Sair frustrado, porque não foi investigado. O bom médico, ele vai investigar o quê? A causa. Da mesma forma, quando se trata de preocupações, de ansiedade e de outras questões da vida. Às vezes a gente trata só o sintoma, a gente trata só o que está ali na superfície. Mas a gente precisa entender qual é a razão. Por que eu estou vivendo isso? Eu vou contar só um exemplo que aconteceu aqui na igreja há uns anos atrás. Uma mãe nos procurou, ela tinha na época, hoje o filho já está maior, mas o filho era um pré-adolescente, um junior. E a mãe nos procurou, muito preocupada, porque o filho estava tendo dificuldades para dormir. E estava assim, muito agitado, e estava acontecendo algumas coisas em casa, um pré-adolescente. E aí, na hora que a mãe falou isso para mim e para o pastor, o Espírito Santo já falou algo ao coração do pastor, e o pastor lançou a seguinte pergunta: o que é que ele tem assistido? O que é que ele tem assistido? E ali naquela conversa, nós descobrimos, a mãe começou a relatar que tanto ela quanto o filho tinham desenvolveram um hábito de assistir filme de terror. Então, veja bem, às vezes a pessoa está vivendo uma situação, não sabe por que aquilo está acontecendo e precisa ser investigado. E ali, quando o pastor conversou, porque aquela mãe, talvez para você diga, mas é óbvio, mas para algumas pessoas é uma bobagem. Para algumas pessoas, ela acha que assistir um filme de terror não vai mudar nada.
Para algumas pessoas, ouvir uma música mundana, isso é bobagem. E aquilo ali está sendo absorvido pela mente, está indo para as emoções e está gerando uma série de problemas. E aí, quando o pastor deu a orientação, olha, a partir de hoje, ela tinha fitas em casa. Fitas, como a gente tem DVDs, fitas de música, de vídeos, de filmes, ela tinha de terror. E o pastor deu a orientação, tire isso da sua casa. Porque você está atraindo maldição. Filmes de terror, eles atraem maldição. Não é um relato nem dois de pessoas que vão ao cinema assistir filme de terror e se manifestam lá e saem dali perturbados. Não é um filme qualquer. Não é um entretenimento. Ali tem muitas questões envolvidas porque eles mexem com coisas muito pesadas durante aquelas filmagens. Então, quando o pastor deu a orientação, passado um tempo, a mãe veio dizer que todo aquele problema tinha acabado. Então, veja bem, às vezes a gente está querendo tratar uma coisa assim, pensando, ora aqui pelo meu filho. E, na verdade, uma pequena alteração na rotina, nos hábitos, vai mudar todo o ambiente. Então, nosso foco aqui é procurar o que está escrito aí, ó, entender onde essas preocupações, elas se originam, onde elas nascem, para que a gente trate. Pastora, então a partir dessas lições nós não vamos nunca mais ter preocupação e ansiedade. Não é isso que a gente está dizendo. Você vai aprender a combatê-las, você vai aprender a lidar com elas de forma sábia para você não adoecer. Esse é o nosso foco. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vai vir. Agora, nós precisamos ter o bom ânimo para enfrentar, para vencer e vamos para frente. Tem coisa que a gente tem que deixar de ver. A gente não pode ser alienado, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, mas assim, o que acontece é que às vezes, quando a gente está muito interessado em algo, muito preocupado com alguma coisa, a gente, sem perceber, acontece isso. A gente começa a se encher só de catástrofe. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com as donas de casa, esses programas de crime. Aí por isso que você vê um monte de mulher passando por problemas de depressão. Quando você vai analisar, passa o dia todinho, só vai trocando de canal. Sangue, morte, né? E não tem estrutura para aquilo ali. E aí vai absorvendo. Aí acha que vai acontecer com a família, a mesma coisa. A gente vai absorvendo e isso vai adoecendo, porque é um alimento que a gente está colocando. Uma coisa que não tem nada a ver diretamente. Claro que tem, mas a gente de repente está se envolvendo num nível que, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E começa a adoecer. Nossos sentimentos e atitudes são apenas resultado daquilo que acumulamos em nossa mente. Jesus disse assim, né? A boca fala do que o coração está cheio. O coração aí mente, né? Ele está falando da mente, do que a gente acumula dentro da gente. São informações. Então, por exemplo, vocês aqui, a maioria, né, são pais e mães. Quando um filho fala palavrão, aí você diz, aqui em casa ninguém fala palavrão. Meu filho soltou um palavrão. Aí você diz assim, como? Na sua mente já vem, ele ouviu em algum lugar. Pode não ter sido em casa, é na escola, é com alguém que ele está brincando, ali na vizinhança. Porque às vezes tem pais e mães que dizem assim, mas eu estou ensinando certo. Sim, mas você tem que entender que nós somos o resultado de tudo que a gente acumula. Seus filhos não acumulam só o que você ensina. Eles vão acumular tudo, por isso que é tão perigoso. Porque ele vai acumular informações de conversas com os coleguinhas. Então chega na escola, de repente tem um coleguinha ali com a boca suja, porque em casa todo mundo fala palavrão. Teu filho vai absorver aquilo ali. Não é porque ele é ruim, é errado. Não, é que é natural. É natural, ele acha até interessante aquela palavra. Nós somos resultado daquilo que a gente vai absorvendo. A gente só verbaliza algo que já entrou na nossa vida em algum momento. E isso a gente está dando o exemplo da criança, mas isso vale para nós também. A gente vai colocar para fora sentimentos que foram gerados através do que entrou aqui. Ou pelo que vimos, ou pelo que ouvimos, e a gente vai falar muito dos ouvidos hoje. Então, nossas atitudes, elas são resultado do que a gente acumula. Então, se eu estou acumulando coisas ruins, minhas atitudes serão ruins. Se eu estou me enchendo daquilo que não edifica, não tem como a minha atitude ser boa.
Por exemplo, tem gente que passa o dia todo conversando com gente que não tem nada para oferecer. Tem gente que passa o dia todo, às vezes no ambiente de trabalho, talvez você tenha aquele colega de trabalho que é fofoqueiro, fofoqueira, que vive só falando da vida do povo. Aí você está ali naquele ambiente. Ou gente que só vive falando mal de tudo e de todos. Aí o que é que você faz? Você tem que aprender a proteger sua mente. E tem mecanismos. Eu sou uma pessoa que quando eu vou em determinados lugares, eu tenho que levar ou um livro, ou um fone, ou os dois. Boto aqui, pego meu livrinho e vou ler. Por quê? Tem ambientes que se você deixar, você diz assim, eu perdi meu dia hoje. Eu cheguei em um lugar, chegou uma determinada pessoa, a pessoa não trouxe uma notícia boa, diga, é o da Atena. Disse, menina, tu viu que fulana está doente numa cama? Aí foi dizendo de pessoas daqui da cidade, disse, fulano deixou o marido, fulano deixou a mulher, o menino está doente, não sei. Eu digo, meu Deus, eu vou esperar uma notícia assim, fulano foi aprovado, foi curado, foi... Aí eu aumentei o volume, eu estava com um fone, só botei os dois. Você adoece, aí você fica num ambiente desse. Aí você é mesmo, né? Você começa aquilo vem para você também. Então é muito perigoso, por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Aí siga comigo. Por isso é tão importante ocuparmos a nossa mente com coisas boas e edificantes. É impossível evitarmos que informações ruins entrem no nosso cérebro. Sim ou não, gente? É impossível, eu não tenho como evitar. Eita, eu só vou ouvir coisas boas e só vou receber boas notícias. Não, em algum momento, involuntariamente, alguém vai soltar uma coisa ruim e você vai... Então é impossível. Aí siga comigo. Porque muitas vezes isso acontece involuntariamente. Entretanto, é nossa responsabilidade colocar em nossa mente informações saudáveis e construtivas. Quando armazenamos coisas boas em nossa mente, geramos o quê? Pensamentos saudáveis. E esses pensamentos saudáveis funcionam como um antídoto para os pensamentos ruins. Porque onde a luz chega, as trevas desaparecem. Então, vamos voltar aqui para a realidade da maioria. Você está no seu ambiente de trabalho. Nem todo mundo é crente, nem todo mundo é sábio, nem todo mundo tem uma boa palavra. Mas aí você está ali, você está sendo bombardeado. Informação ruim. Cabe a você construir o seu ambiente. Então, eu estou recebendo um monte de informação ruim. O que é que eu tenho que fazer com a minha mente? Colocar as informações boas. Aí a gente volta para Filipenses. O que é que Paulo disse aos Filipenses? Que tudo que for bom, tudo que tiver louvor, tudo que tenha fruto. Ele começa a dar uma série de características boas. O resumo é tudo que for bom. Ele disse, nisso ocupe seu pensamento. Se é para assistir um vídeo, eu vou assistir um vídeo que me edifica. Se é para ouvir uma música, eu vou ouvir uma música que me edifique. Se é para ter uma conversa, eu vou conversar com alguém que possa acrescentar algo na minha vida. Isso aí é algo que é a sua ação. É você que vai atrás disso. Eu só quero voltar com você um pouquinho para Filipenses, porque não é só o versículo 8 que é importante. O versículo 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é um texto que fala de ansiedade. Esse é um texto que fala sobre o tema da nossa aula. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com o quê? Ação de graças. Às vezes a gente esquece que esse termo ação de graças nada mais é do que gratidão. Às vezes você está orando, às vezes você está suplicando, mas sabe por que muitas vezes você está vivendo uma perturbação e uma ansiedade? Porque você está esquecendo de agradecer. O texto é claro, tem que orar, tem que suplicar, mas tudo isso tem que ter ação de graças. Eu estou orando, eu estou buscando, eu quero um milagre, eu quero a bênção, mas eu também preciso agradecer a Deus por tudo que Ele já me deu. Você sabia que tem gente que não recebe e não vive uma vida abundante porque só faz a primeira parte do versículo? Esquece de agradecer, só reclama.
Está faltando isso, está faltando aquilo, mas cadê a ação de graças? Aí ele diz, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, para falar com Deus tem que ter a súplica, a oração e a gratidão. E a paz de Deus, a paz de Deus, que é o que o ansioso procura, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí ele dá a receita, como a Nalda disse. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, você faz o quê? Joga fora? Não. Seja nisso a ocupação do seu pensamento. Então aí, está entrando um monte de coisa ruim, involuntária na minha mente, mas eu posso encher a minha mente com aquilo que é bom. E aquilo que é bom vai combater as informações ruins que eu recebi durante o dia ou durante a semana, porque funciona como um antídoto. Eu estou me enchendo involuntariamente de trevas, mas aí eu vou acender a luz. O que é que acontece? As trevas vão embora. Está com umas 2 semanas que aconteceu 2 situações muito parecidas. A gente estava no Unicompra e chegou uma pessoa. Aí veio falar com a gente assim, mas assim, foi os 10 minutos mais longos da minha vida. Sabe aquela pessoa que conta a desgraça do universo e você fica ali tentando cortar e a pessoa, é porque assim, porque não sei o quê, porque tudo está errado. Porque... Aí a gente, tá bom, tá certo. Aí conta toda, tudo tá ruim, tudo tá desgraçado. Aí o pastor, mas a gente, aí beleza, passou, fomos tomar café depois do dia da oração, na semana de oração. Aí um foi num horário, aí fomos tomar café no posto de gasolina. Quando a gente está no posto de gasolina, chega outro. É porque eu fui no enterro de Flané, rapaz, o povo tudo morrendo. E aí eu fui, meus amigos estão morrendo. Meu Deus. Aí quando saiu assim, aí o pastor disse, o pastor olhou para mim, tava eu, o pastor Marcelino. Aí o pastor olhou assim e disse, mas a gente está com um imã. O interior tem umas vantagens maravilhosas, mas também tem as desvantagens. O povo do interior é muito dramático. Eles chegam nos cantos assim, só para contar miséria. O povo da capital não tem tempo. O povo da capital está tomando remédio controlado. Não tem tempo para falar. Mas o povo do interior, eles falam. Aí eles chegam, é porque eu estou com uma dor aqui, outra dor aqui, outra dor. Eles têm dor em todo canto. Você já viu alguma dessas pessoas chegar no estabelecimento dizendo, rapaz, Deus fez uma obra grande na minha vida? Não, presta atenção, não chega. Eu nunca vi. É igual nos velórios. Pense que eu fico desesperado em velório do interior. Porque velório do interior é para você ouvir as abobrinhas que você não ouve num ano, você ouve no velório daquele dia. Porque é gente só desgraça. É só desgraça que eles contam. Mas fulano morreu dessa doença também. Ó, também estou com a dor aqui, ó. Olha, é aqui, meu Deus do céu, Senhor. Cultural. É tão importante que é você dizer, eu estou ótimo. Pastora, mas às vezes eu também não estou bem. Mas essa sua palavra, você não tem ideia do quanto ela é poderosa. Lembra da mulher? Eu amo aquela mulher lá que vai até o profeta. Porque o menino disse, como é que a senhora está? Ela, vai tudo bem. Sabe por quê? Porque eu não tenho que estar dizendo a minha vida para quem não interessa, não. Eu tenho que dizer o meu problema para quem vai resolver. Então, não é mentira. Porque eu sei que às vezes você, como servo de Deus, você fica até com medo de quando alguém diz, você está bem e você está passando alguma situação e você dizer, eu estou bem, você diz, será que eu estou mentindo? Não. Você está profetizando, eu estou bem. Porque às vezes você está dizendo, não, ô mulher, estou não. Aí a pessoa, eita, tem um, igual a eu. As pessoas não gostam não que você esteja bem. A primeira aula nossa, nós falamos sobre a questão da fé, porque o foco da questão da ansiedade, que eu volto a dizer, a nossa questão aqui é ver o que é que a Bíblia diz. O foco da ansiedade, seja para o cara que não conhece Jesus, seja para nós, e eu falei aqui na primeira aula, eu conheço muito bem essa tal ansiedade, essa tal depressão, eu conheço muito bem, como a maioria já passou, já viveu e entendeu que não é normal. E o foco bíblico, onde tem ansiedade e preocupação, vem a fé. O tempo todo, você vê que é muito... quando eu fui montar esse estudo, eu digo, isso é muito... Eu nunca tinha parado para analisar isso. Que, na verdade, nossas preocupações e a nossa ansiedade, elas são sintomas
da nossa pouca fé. Quando eu digo falta de fé, não é que você não tem fé, todo mundo tem. Mas é que ela está fraca. É que para aquele momento, e todos nós vivemos isso, eu acordo, eu não sei como resolver isso. Isso é o quê? Quando acontece com a gente? Como a gente é impotente, a gente acredita que Deus não tem poder de agir ali. Isso não é consciente, tá? Não é consciente, porque de repente você vai dizer assim, não, mas eu creio que Deus... Não é isso. Lá no inconsciente, nós falamos do inconsciente na aula passada, você está dizendo assim, ninguém pode resolver esse problema, então eu estou botando Deus nesse balaio também. Gente, isso é difícil, tá? Não é fácil você ter o boleto para pagar, um problema para resolver e você não ter aquilo ali. Mas o que Jesus está dizendo, Jesus está dando um tapinha na nossa cara e dizendo, é falta de fé em mim. Então é isso, você acorda, realmente, tem coisa que eu não posso resolver. Mas o que é que eu tenho que fazer? Exercitar, dizer, eu não posso. Mas meu Deus pode. Todas as vezes que a gente tem uma série de estudos, eu dou aquela mergulhada profunda naquele tema e eu quero extrair o máximo dele. E o que eu fiquei, eu já perdi as contas. Se você me perguntar, pastora, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu não marquei. Eu perdi as contas. Eu nunca tinha parado para analisar o tema ansiedade sob essa ótica. Eu nunca tinha parado. Gente, todos os versículos bíblicos sobre ansiedade fala de fé, confiança em Deus, entregar a Deus. Não é por acaso. Poderia dizer assim, é assim mesmo, né? Deixa o Espírito Santo te consolar dessa ansiedade. Não. Sabe o que é que Deus fala comigo quando eu leio esses versículos? Sabe por que você está ansioso? Porque você não confia em mim. Jesus diz, homens de pouca fé. E eu acho lindo a forma que Jesus fala em determinado momento, porque não nesse texto específico, mas em vários momentos Jesus está falando, você crê que eu posso fazer tal coisa? Aí tem um camarada que diz, Senhor, aumenta-nos a fé. Gente, eu volto a dizer aqui, eu sei que eu estou com S hoje, mas eu não sou super, não. Ninguém é super. A gente fraqueja. Será? Essa dúvida faz parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um tipo de pessoa, a gente já falou até isso aqui em aulas anteriores, em estudos anteriores. Existe um tipo de pessoa que a gente costuma chamar de vampiro emocional. Existem pessoas que elas se aproximam de você para sugar toda coisa boa que tem dentro de você. Quando a gente diz vampiro, sangue é vida, né? Você já notou que eu já passei por isso, de estar perto de alguém que parecia que quando eu saía de perto da pessoa eu tinha doado sangue. Você fica fraco. Existem pessoas, ambiente de trabalho, família, que você se desgasta tanto e você, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você não entende o que é. E essas pessoas são vampiros emocionais. E a gente precisa ter o discernimento para nos afastarmos dessas pessoas. Porque senão quem adoece é a gente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Cuidado para quem você abre seu coração e para quem você abre seus ouvidos. Porque essas pessoas que a Nalda disse aí, elas são mais comuns do que você imagina. E elas têm prazer. Às vezes elas estão chorando com você abraçado. Tipo assim, ai, notei, Robson, que você está triste, mas na verdade diga que está triste para poder eu me alegrar com a tua... Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a receita é, não abra para todo tipo de gente, não interessa, porque tem as pessoas certas. Primeiro você tem, o que o pastor Gilvan falou eu me lanço nos pés do Senhor. Eu volto a dizer do negócio do interior e da capital, vou usar como um parâmetro. Da mesma forma que o interior tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Capital, vantagens e desvantagens. A mesma coisa com relação à ciência, ao conhecimento. Tem seus prós e seus contra. O avanço da ciência, da tecnologia, nos ajuda em muita coisa. Mas ele também nos atrapalha em muita coisa. Porque o que tem de gente deixando de crer na palavra para crer no diagnóstico do especialista. Então, o que eu já cansei de ouvir de pessoas com depressão que vão no médico e o médico diz assim, depressão não tem cura.
Você vai aprender a conviver com isso. Está aqui teu remedinho e você vai aprender a viver com isso. Ah, eu tenho ansiedade. Eu digo porque é isso que a gente trata aqui há 25 anos. Pastor, eu fui no médico, o médico disse isso, que não tem cura. Irmãos, aqui nós já tivemos pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de doenças crônicas. E eu volto a dizer que é algo que eu estou batendo nessa tecla. Se eu creio que Jesus ressuscita mortos, eu já vi 4 ressuscitar. Através da vida do pastor, eu vi 4 ressuscitar. Se eu creio num Deus que ressuscita mortos, se eu creio num Deus que cura câncer, que é uma coisa tão complexa, só para você ter ideia do câncer. O câncer é algo que muitas vezes a pessoa faz a quimioterapia e ela não vence o câncer. De tão complexo que ele é. Porque tem gente que diz assim, não foi Deus que me curou, foi a quimioterapia. Não, foi Deus que curou, porque tem um monte de gente que passa pela quimioterapia. Como é que você diz que Jesus cura tudo isso e você diz, a depressão é minha, a ansiedade é minha? Você está dizendo, eu acho isso um desrespeito. Só que o que é que está acontecendo hoje? Eu aceito o mundo pensar assim. Eu aceito um amigo meu, um colega meu de trabalho, uma pessoa, um vizinho dizer, eu tenho depressão e o médico diz que é incurável. Eu aceito ele dizer. Agora, eu não aceito um servo de Deus dizer, essa ansiedade é minha, essa depressão é minha. Eu não aceito. Eu não aceito, porque se nós não tratarmos isso, e esse nosso estudo é um tratamento, é para você entender, eu não tenho isso, eu estou vivendo isso e preciso me libertar disso. Você não tem depressão, você está vivendo a depressão e você precisa se libertar disso. Eu tenho ansiedade. Não, você está vivendo na ansiedade e você precisa se libertar dela. Não é crônico. Porque a gente fica tratando como se fosse algo que não tem. Tem, gente. Tem jeito. Existe um caminho, a Bíblia nos dá esse caminho. Então, nós precisamos voltar para a palavra, porque às vezes a receita é muito simples e ela termina não sendo atrativa. Às vezes, a gente quer... Eu falei aqui ontem, a gente na reunião, os pais dessa geração, eles estão implorando aos médicos por um diagnóstico de doença de seus filhos, para que eles não tenham a responsabilidade de cuidar e de educá-los. Ontem as meninas estavam aqui e professoras deram relatos aqui de pais que têm filhos que são elétricos, rebeldes normais da criança, aquela coisa de criança, todos nós fomos e nós sabemos como criança é. Tem pai e mãe que anda de médico em médico para ter, são 2, eu disse que é 2 quadradinhos, ou é TDAH ou é o autismo. Eles estão assim, doutor, por favor, diga que o meu filho é autista, por favor. Por favor, doutor, diga que o meu filho é TDAH, por favor. Você sabe o que é isso? É para dizer assim, ó, gente, ele é assim mal educado, por causa disso aqui. Ó, aqui, ó, você é professor dos adolescentes e o meu filho é rebelde? Juninho, não é porque ele é rebelde, ó. Justificativa da incompetência materna e paterna. É isso que eu estou vendo hoje nessa geração. É uma geração que tem filhos, mas não sabe educar. Você sabia que tem pai que sabe bater? E bater não é educar. Lembra dos 2 meninos? A mãe ia lá para trás, a esposa do pastor, os 2 meninos eram 2 capetas. Levava lá para trás, batia nos meninos que, assim, se fosse hoje ia preso. Os meninos voltavam, fazia pior. Limpava as lágrimas e acionava o modo demônio da Tasmânia. Quando chega nesse ponto, sua surra e um pirulito é a mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. A Nalda viveu com a gente muito tempo, foi quem ajudou a criar a Amélia. Mãe bateu na gente muito pouco. Acho que eu conto assim, as surras que eu levei dela. Porque quando ela começava a falar, a gente dizia, pegue a chinela e bata. Porque o jeito dela é educar pelas palavras, entrava na gente de um jeito que a surra se tornava desnecessária.
Agora, tem pai que não perde o tempo para... Até a Ildilane falou isso muito bem ontem. Não se briga com criança olhando de cima para baixo. Tem pai e mãe que os meninos é azuretado porque você nunca parou para olhar no olhar do seu filho e conversar com ele. Você só está batendo, aí joga para um, joga para outro. Não vai. Minha mãe, ela parava. As palavras entravam assim, ó. Aí no final nós estávamos tudo abraçados, mas ela, mãe, me perdoa, mãe. Não, e quando ela ameaçava da Fundanó, menina, eu agradeci. Quando não tem mais a Fundanó, porque o medo que eu tinha da Fundanó, e ela dava a carteirada. Eu trabalho na justiça, olha. Perversa. Eu trabalho na justiça, vou levar para o juiz. Isso nem, quando eu cresci, eu digo, isso não existia. Ela me enganou, mas ela sabia. Eu digo, gente, eu tenho que fazer um curso dela, assim, botar uma câmera para ela dar as dicas. Porque realmente, às vezes, os pais... não é fácil não, viu, gente? Quem aqui já tem um PDF, como ser pai? Acho que ninguém tem. A gente não sabe de nada da vida. A gente não sabe ser adulto, a gente não sabe ser pai, a gente não sabe ser filho, a gente não sabe ser crente. Tudo a gente tem que aprender, sim ou não? Tudo é aprendido. Você não... Agora que sou mãe, sei ser mãe. Agora que sou pai, eu sei... Não, é um aprendizado. Então, muitas vezes... Eu digo a você, a gente brinca dizendo assim, quando a criança fica sem vergonha na pisa, já era. Tem umas que é assim, ó, pode bater, vá. Aí você bate, e não desce uma lágrima. Criança perigosa, viu? Não resolve mais. Então, cuidado, porque às vezes você está indo por um caminho e esse caminho não resolve mais. Tem que ser outro caminho. Então, hoje, as professoras aqui, as meninas estavam aqui e viram... As professoras dizendo, hoje é o seguinte, a criança é rebelde, a criança é elétrica, a criança, como a maioria das crianças, os pais não conseguem resolver, porque, não é porque eles não sabem, é porque eles não querem aprender. E eles não querem aquela responsabilidade, como os nossos pais. Nossos pais, eles tinham aquela responsabilidade, é meu, eu tenho que cuidar. E os de hoje, assim, não... Aí eles estão implorando, porque tudo só tem dois caminhos. Não tem mais a questão, olha, a criança, ela é arteira. Você vai colocar limites e resolver. Não, é doente. Isso é palavra, eu vou pegar o que a gente está falando até agora, palavras de maldição, gente. Isso é palavras de maldição, de El e Carol. Quando dizia, vamos para Palmeira amanhã, o que acontecia com as duas crianças de vocês? Não dormiam. Olha as doenças, se fosse hoje. Eles são muito ansiosos e eles são deprimidos. Porque eles têm a ansiedade de vir e a depressão para voltar. Você sabia que a palavra tristeza sumiu? A palavra tristeza, angústia, sumiu. Porque ninguém mais fica triste nem angustiado. Todo mundo fica depressivo. Ninguém tem mais expectativa. Todo mundo agora tem ansiedade. Ô, gente, todo sofrimento. Eu sofro demais. O menino já está. E olha, tem um caso muito famoso. Tem até documentários, eu até recomendo que você assista para você ver como é. O nome da menina é Gypsy, eu não lembro o sobrenome. Mas é um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos porque a mãe adoecia essa criança desde o nascimento para chamar a atenção primeiro do pai, porque separou e ela começou a dar remédios para adoecer a criança. O nome dessa síndrome, quem faz isso é Síndrome de Munchausen por procuração. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É bem interessante, que é mães, geralmente são as mães que fazem isso, elas adoecem os filhos ou filhas para chamar a atenção. Aí essa mãe adoeceu a menina. Então ela inventou que a menina tinha uma doença crônica e ela ficou viajando em vários estados, ela ia fugindo da família nuclear para vários estados e ela ganhava casa, ela ganhava dinheiro, ela ganhava um monte de coisa, aparecia nas redes sociais, ganhava viagem para a Disney. A menina ficou raquítica de tanto remédio, a menina tomava uma pilha de remédio, agora imagine, sem ser doente. Chegou o ponto da menina... E outra, a menina só se alimentou pela boca, que eu acho que isso foi a maior violência. A mãe chegou ao ponto de fazer
colocar como é que chama, Williana, aquele negócio que bota para alimentar aqui? Ela encontrou um médico que fizesse isso sem a menina ter doença. A menina deglutia normal e a menina comeu a vida inteira por aqui, que era para fazer o drama. Gente, é um documentário. Ela rapava o cabelo da menina até os 18 anos, para dizer que a menina tinha câncer. Olhe, no documentário você vai ficar, se preparem, porque no documentário você vai ficar com um pé de um lado e um do outro. Você vai dizer assim, meu Deus, essa menina é perversa. Do outro lado você vai dizer, meu Deus, essa menina é uma coitada. É um caso incrível. Uma outra mulher, essa eu não sei, é um país da Europa. Ela matou 9 filhos. Ela teve o primeiro e o primeiro morreu de morte natural, bebê. Aí todo mundo, o que é que acontece quando alguém perde um filho de uma forma tão... Vem todo mundo e faz o quê? Abraça. Uma pessoa normal vai receber esse carinho e vai seguir a vida. Mas uma pessoa psicopata que, poxa, eu gostei disso aqui. Vou fazer de novo. Ela teve 9 filhos e ela matou. O único que ela não matou foi o primeiro. Todos os outros ela matou. Aí matava e chamava... morreu. Coitada dessa mulher, ela tem um problema, que os filhos morrem, tadinha. Aí o povo tudo ajudando, com dinheiro, com carinho, aquela coisa toda. Aí um policial, quando chegou no 9º, disse, não, tem alguma coisa. Aí quando fez a investigação, ela matava com o travesseiro. Eu não estou falando de filho adotivo não, viu? Que já seria... Você fazer isso com qualquer ser humano. Agora eu fico imaginando 9 gestações. Olhe que coisa grave. Então não duvide, não pense que é porque é uma mãe. Uma mãe jamais. Tem mãe que adoece os filhos. É mais comum do que você imagina. Começa a dizer, você é doente. Eu lembrei daquele humorista que na época do Chico Anísio ele fazia o papel do João Mocó. Que ele ficava do lado do não é canavieira, daquele que era o político que se candidatava. Aí o cara dizia, é porque eu estou doente. Aí ele, eu também estou doente, estou muito doente. Ele é um grande humorista, que é o João Cláudio Moreno. E ele disse, a minha mãe me criou dizendo que eu era doente. Eu sou doente até hoje. E eu vou no médico que não tem doença nenhuma. Ele disse, mas eu acreditei. Aí ele usa isso na resenha, mas ele disse, a minha mãe dizia, eu não sei, você é doente, você não pode tomar banho, não pode ficar sem tomar banho, não pode comer e não pode ficar sem comer. Não pode comer comida quente nem comida fria. Você não pode brincar nem ficar sem brincar. Não pode chupar manga e tomar leite. Ele disse, eu não podia nada. Ele disse o resultado. Hoje, eu só ando, aí ele mostrou a maleta de remédio. Aí ele disse, agora pergunta se eu tenho um exame. Não. Porque eu não tenho doença, mas ele disse, a minha cabeça é toda doente. Porque a minha mãe disse, aí só fechando a história dele, ele disse, saiu uma matéria sobre mim, eu já famoso, aí saiu uma matéria naquela revista do avião. Tem uma revista que tinha nos aviões? Aí ele disse, aí a pessoa da revista foi entrevistar a mãe dele e disse, rapaz, o que é que a senhora acha? Que ele é do Piauí, do interior do Piauí. Como é que a senhora se sente tendo um filho famoso e não sei o que? Ela disse, eu não sei de nada disso não. O que eu sei sobre ele é que ela é muito doente. Ele já veio. Na cabeça dela, a única coisa que existe é que o filho é doente. Vocês estão entendendo? É muito sério, gente, isso. Então, por isso é tão importante, às vezes, vou pegar aqui o exemplo de todos nós. Às vezes, você acredita alguma coisa a seu respeito que alguém falou. Não porque é verdade. E, às vezes, as crianças estão acreditando que elas são doentes porque todo dia elas ouvem. Você é doente, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí ela vai agir como doente. Dr. Myles Munroe deu um depoimento que, assim, não teve uma pessoa que não chorasse no Congresso, porque ele disse assim, tudo que eu sou eu devo à minha mãe. Eles moravam num barraco lá nas Bahamas. Ele disse, eu tinha dificuldade na escola, eu não conseguia. Dá para imaginar o Myles Munroe? Aí ele disse, eu não conseguia. E aquela matéria, toda vez eu reprovando naquela matéria, e aí o professor, porque o racismo muito grande na época dele, e ele disse, o meu professor era branco, inglês, né? Vocês sabem, as Bahamas, ela é uma colônia da Inglaterra. Então, imagina, a Inglaterra, loiro do olho azul, e as Bahamas, a maioria negra. E ele é um dos. Aí ele disse, o meu professor disse assim, você não aprende porque você é um macaco. Ele disse que aquela palavra foi que nem uma flecha. E ele chegou em casa e disse, eu não vou mais para a escola. Eu estou falando de uma criança, tá?
Mãe, eu não vou mais para a escola, porque eu sou um macaco. Eu sou burro, o professor disse que eu sou burro. Olha que mãe sábia. A mãe pegou ele e disse, nunca mais você vai dizer essa palavra. Porque você é meu filho, você é a imagem e semelhança de Deus. O que Deus colocou dentro de você é algo tão grandioso que esse professor não entende. Aí ela pegou Efésios 3:20 e disse, leia e escreva. Aí disse o tanto de vezes. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha que mãe! Ele disse, um dia eu estou lá autografando meus livros. Chega um senhorzinho com a bengala, com um livro todo já sujo, velho, um livro do Miles. Porque ele disse, eu já li, eu já reli, e ele disse, eu nunca tinha visto tanta sabedoria. Aí ele abraçou o professor, ele disse, eu não podia perder a oportunidade. Eu disse, professor, o professor elogiou, ele disse, você é brilhante, não sei o quê. Ele disse, nada mal para um macaco, né? A ministração dele foi sobre isso, você não pode acreditar no que dizem. Você tem que acreditar no que Deus diz. Estou muito preocupada com essa geração de pais. Porque bota na cabeça da criança que a criança é doente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Até uma criança que tem um diagnóstico que é doente, você não pode dizer a ela que ela é doente. Você sabia disso? E nem tratá-la como doente. Você sabia disso? Ela começa a absorver que ela é doente. Tenha os cuidados. Olha, minha mãe não teve como me dar uma casa. Minha mãe não teve como me dar dinheiro. E dizer assim, ó, cuida aqui, vá abrir seu próprio negócio. Quantas vezes eu vi a minha mãe assim, até frustrada, por ela não ter podido investir em mim como ela gostaria. Deixa eu dizer para você, eu não trocaria nada do que ela me deu por casas, dinheiros, nada. Porque o que ela me deu não tem como mensurar. Às vezes a gente está valorizando demais. Eu estou trabalhando para dar comida para os meus filhos. Sabe qual é a maior comida que você pode dar? É isso que o Gilvan falou. Não que você não vai dar o melhor material, mas a maior comida é você parar e ter tempo para ouvi-los, para aconselhá-los, conduzi-los, orar por eles. Porque às vezes a gente está tão preocupado. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse, quantos aniversários eu passei longe do meu filho, ganhando dinheiro para trazer para os meus filhos. E hoje eu perdi. E aquele tempo não volta. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Se os teus filhos, apesar das crises, das angústias, das pressões, eles seguirem firmes no caminho do Senhor, deixa eu dizer para você, você ganhou na loteria. Se os teus filhos passarem pela pressão da adolescência e eles estiverem firmes, eu fico vendo a Micaele, ontem, aqui ela dando aula, eu digo, caramba, passou, 22 anos, passou a fase da crise, passou, o Felipe está passando. E tantos aqui estão passando, você fica vendo, caramba, eles estão na igreja. Na fase que era para eles estar dando trabalho e fazendo, eles estão na igreja. E às vezes a pessoa não valoriza isso. Não valoriza a criança estar na igreja. Quem é o pai que tem o privilégio de uma filha chegar, vou fazer missões? Gente, não tem preço isso. Às vezes você dá o carro, a casa, e o filho diz assim, tá bom, obrigado. Tá bom, aquilo ali não valeu de nada. O que você tem para dar é muito mais precioso do que aquilo, como Jesus disse, que a traça e a ferrugem corrói. Porque os ensinamentos, ninguém vai roubar dos seus filhos. E hoje, talvez eles nem entendam. Mas no futuro você vai receber. Nada é mais precioso do que o que eu recebi. Quando eu estava crescendo, eu não percebia isso. Como eu percebo hoje. Porque o adolescente, ele não tem essa visão. Mas um dia ele vai chegar para você, obrigado, viu, mãe? Porque a senhora nunca deixou eu ficar em casa. A senhora me levou para o culto, mesmo quando eu não queria. Pai, obrigado, viu? Que isso é o mais importante. Às vezes a gente está se preocupando com o que não importa. Quando a Bíblia diz assim, por que vocês estão gastando dinheiro de vocês no que não é pão? É nesse sentido. Nós estamos gastando nosso dinheiro naquilo que não alimenta de verdade. Eu vi uma psiquiatra dizendo, você sabia que tem pais que colocam a criança em tempo integral
E à noite, que seria o tempo de qualidade da família, ela contrata uma pedagoga para ficar com a criança. Ela disse, que tempo essa criança tem com esses pais? Nunca. Não tem. Então hoje a escola integral, ela é uma fuga dos pais. A criança, ela não quer aquilo, o que ela quer é você. Ela quer você. Entendeu? Mas a gente não, eu tenho que ganhar dinheiro. A gente às vezes tem que perder para ganhar. Principalmente essa primeira infância. Principalmente esses primeiros momentos. Todo atendimento, quem já foi em atendimento pastoral, a primeira pergunta que o pastor faz quando alguém chega angustiado. Você já falou com Deus sobre isso? A maioria disse não. Por isso que está angustiado. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu digo por experiência, sei que muitos aqui já viveram isso. Às vezes que você parece que vai explodir. Entra no seu quarto, se joga ali, Não se preocupe com palavras bonitas. Tudo que está dentro de você ali, simplesmente fale para Deus. Porque sabe qual é o problema? Quando a Bíblia diz nós não sabemos orar como convém, não é porque nós não sabemos usar as palavras, é exatamente o contrário. É porque nós queremos buscar palavras para falar com um Pai que sabe tudo. Eu estou orando, como é essa oração? Eu tenho curiosidade disso. Como é essa oração? É uma oração que você está pensando mais nas palavras rebuscadas e nos rituais do que simplesmente em abrir o coração e falar a verdade. O que foi que Jesus disse dos 2 homens lá? Um disse, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Blá, blá. O outro disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Aí Jesus disse, essa oração. Essa é a oração. Oração do coração. Senhor, eu não sei de nada, eu estou angustiado, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com inveja. Eu já orei abrindo para Deus as minhas gavetas de coisas que eu tinha vergonha de falar. Foram as melhores orações da minha vida. Você levanta dali, como a Bíblia diz, justificado. Quando a gente faz esse teste, você vai ver, você levanta de lá 0. Eu nunca imaginei que eu ia viver depressão. Quando a depressão chegou na minha vida, e era um conflito emocional com o racional. Com a minha mente eu dizia, isso é um absurdo. Mas a minha vontade era assim, eu não quero mais nada. Eu disse, eu não quero mais nada. Eu não acredito mais em nada. Eu não quero mais fazer nada. E quando foi um dia, passados meses, o meu racional gritou muito forte. E aí eu disse, eu preciso sair dessa situação. Então eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que fazer um tratamento comigo mesma. Aí eu comecei a ler a Bíblia sem querer, orar sem querer, vim para a igreja sem querer e comecei a fazer um monte de coisa sem querer. Se você me perguntar qual foi o dia que acabou a depressão, eu não sei. Porque simplesmente sumiu e eu voltei a ser a mesma pessoa de antes. O meu período de depressão, que foi quase 1 ano, teve um dia que a minha mãe foi, e eu não, só quem sabia era o pastor. Quando foi um dia, a mãe chegou lá em casa, mãe, não vai na minha casa? Ela chegou lá em casa, aí ela chegou e disse, tá tudo bem. E eu não deixei de vir para a igreja, ninguém notou que eu vinha para a igreja. Eu só disse ao pastor, eu não vou ministrar. Eu não vou ministrar porque eu não estou em condições. Aí o pastor, beleza, eu digo, eu vou estar lá, até porque eu não quero escandalizar, não quero que ninguém seja atingido na fé por eu estar vivendo aquilo. Então eu soube muito bem disfarçar a minha depressão. Mas não para minha mãe. Aí ela chegou lá, o que está acontecendo? E eu, não, está tudo bem. Aí ela foi, deu aquela palavra e tal. Eu fui voltando aos pouquinhos, mas o que eu quero dizer com isso é, quando a gente fala sobre essas questões, não é porque a gente ouviu falar. Eu não falo daquilo que eu ouvi falar. Quando eu digo para você, ansiedade é causada pela nossa pouca fé. É causada pela nossa falta de fé muitas vezes. Porque eu vivi isso. E eu convivo e trato pessoas assim. A gente está falando aqui do nascimento, de onde geram as coisas. E isso, gente, porque às vezes a gente acha que isso é um demérito. E que isso é, poxa, eu sou fraco. Gente, eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu estou dizendo para você, lembra que eu falei em aulas anteriores? Quando Jesus se ajoelha no Getsêmani, e ele diz assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ali é um Jesus homem, dizendo assim, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando.
Aí o Jesus racional, consciente da missão, diz, mas estou aqui para um propósito, seja feita a tua vontade. Gente, Elias quis se matar, Jonas pediu a morte. Aí eu adoro o tratamento de Deus. Se vocês acham que o que a gente fala é duro, eu acho maravilhoso o tratamento terapêutico de Deus com Jonas e com Elias. Eu acho maravilhoso. Elias, eu vou desistir. A Jezabel tá... O anjo chega, olha aqui, a comida e a água, que a estrada é longa, viu? Coma. Deus, interessante, Deus não chegou, meu filho, abra seu coração para mim. Coma, durma, seu mal, é fome e sono. Coma, durma, descanse e bora, olha, para frente. Você sabia, eu vivi isso. Se você perguntar, pastora, o que é que a senhora acha que curou essa decisão de coma, descanse e prossiga? No caminho você vai sendo curado. Quem lembra dos leprosos? A Bíblia diz, no caminho para o templo, eles são curados, aí eles voltam. Nós fomos curados no caminho. Vocês estão vindo para o templo. Está ali as dores, fugindo. Muitos aqui saindo de uma depressão, vivendo a ansiedade. Você está caminhando. Poxa, eu não vi ainda, mas eu vou ser curado neste processo. Você não é curado quando você diz assim, eu vou ficar aqui e deixa eu tratar. Não, eu fui curada caminhando para o templo. Eu fui curada assim. Decidindo caminhar. Sabe o que é uma menina birrenta com Deus? Durante meses eu fui. Deus falava comigo e eu dizia, não adianta, eu não quero saber do Senhor mais. Não fale comigo. Eu vinha para a igreja e eu dizia, nem adianta, não quero saber de música, de nada. Menina birrenta. Mas eu fui curada caminhando para o templo, porque a palavra é martelo que quebra pedra. Vai ali, ó. Cabeça dura, coração duro, e ela vai ali quebrando. Então a cura acontece aí. O que Deus já está fazendo na sua vida, talvez você não tenha dimensão de onde você estava e onde você já chegou. Porque a gente sempre acha que falta muita coisa. E é bom, né, que a gente queira. Mas todos nós aqui, se você der uma olhadinha para trás, você vai dizer, meu Deus, eu já andei uma quilometragem boa. Muitas coisas que eu cometia, não cometo mais. Muitos pensamentos diante, não vem mais. Por quê? Isso significa, está funcionando. Então, algumas pessoas, a cura, ela se processa mais rápido que outras. Isso não tem nada a ver com merecimento, ou porque um está fazendo a coisa certa, outro errado. Nós somos diferentes. Então, em alguns, o resultado vai aparecer mais rápido. Mas o importante é você estar nesse processo de crescimento, de amadurecimento, de cura. O segundo ponto é, nosso sistema de crenças é formado principalmente por aquilo que ouvimos. Todo mundo possui um sistema de crenças. Ele é composto por tudo que pensamos sobre casamento, amizade, trabalho, igreja, política, sucesso, fracasso, dinheiro e todas as outras áreas que envolvem a nossa vida. Aquilo que pensamos sobre nós mesmos e até sobre Deus também fazem parte do nosso sistema de crenças. O problema é que nem sempre aquilo que acreditamos condiz com a verdade dos fatos. Eu vou só dar uma pincelada nisso aqui, porque nós já falamos sobre isso. Todo mundo aqui tem um sistema, uma caixinha com todas as crenças a respeito de tudo da vida. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem um pensamento sobre casamento. Olha, eu creio que casamento é isso. Para mim, criar filhos é desse jeito. No ambiente de trabalho, eu gosto de trabalhar desse jeito. Eu acho que funciona. Quando a gente fala de crença, de fé, a gente tende a colocar religião. Não, é tudo que você acredita acerca das coisas. E aí vem o ponto. Muitas vezes sobre você, sobre Deus. Por exemplo, às vezes você tem uma visão, uma fé, uma crença a seu respeito que foi criada na sua mente, mas não condiz com a verdade. Quando eu atendo uma pessoa que diz assim, eu tenho problemas alimentares, eu atendi já pessoas assim. Você olha para a pessoa magrinha, bonitinho, corpo maravilhoso, e a pessoa diz, eu não estou conseguindo comer porque eu me acho gorda. Aí eu fui investigar. Eu disse, quem falou que você é gorda?
Aí o que é que eu descobri? O ambiente. Mãe, amigos, tios, tá gorda, tá com barriga. Sistema de crenças. Eu sou gorda. Quando isso é verdade, ok, é apenas uma constatação, não é crença. É uma realidade. Quando eu digo que eu estou gorda estando gorda, não é crença. Fé não é o que eu estou vendo, fé é o que eu não estou vendo. Agora, quando eu estou num peso magro e eu acredito que eu sou gordo, isso é uma crença errada. Num peso gordo e eu acredito que eu sou magro, também é uma crença. Tem gente que é dessa largura e diz que se olha no espelho e vê uma modelo. Tem alguma coisa errada. Você pode se aceitar de um jeito ou de outro, mas você tem que enxergar a realidade, não a crença daquilo ali. Então, o sistema de crença é sobre tudo. Por exemplo, eu não vou conseguir nada, eu não vou chegar em lugar nenhum. São coisas que a gente ouve. Quantos pais, de maneira ignorante, falaram para os filhos, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só dá trabalho, você é preguiçoso, você é burro. O exemplo que eu contei aqui do Dr. Miles. Dos professores. Quantos professores dizem, você é burro? Por isso que é tão importante você como pai. Não é que você vai dizer que o seu filho é a coisa mais linda do mundo, não, para ele não se achar. Porque tem pai e mãe que o menino assim, tudo menino é maravilhoso. Não é isso. Mas é você não alimentar na criança esse sentimento de inferioridade. Você saber ser o animador de torcida do seu filho. Porque só tem você. A pessoa mais importante é você. Sem mimar. Isso. Não precisa você mimar essa criança para você torcer por ela. O Felipe cortou o coração da gente uma vez, porque quando ele era bem pequenininho, teve os jogos e ele não avisou a ninguém. Ele não avisou. Ele não avisou a pai, a mãe, a ninguém. Aí ele disse, hoje teve jogos. Ele chegou em casa, hoje teve jogos. Foi muito triste, porque não tinha ninguém lá dizendo, vai Felipe, vai. Não compraram minha camisa. Não. Aí a gente, menino, era para tu ter dito. Resultado, no outro dia foi nós tudinho. Aí, menino, ele correndo, pereba, não joga nada. Pereba. Aí ele, menino, ele corria, ele bem pequenininho, aí ele corria olhando pra gente, vai Felipe, vai. Não pegou na bola. Não pegou na bola. Mas aquilo foi tão importante para ele. Essas coisas que a gente faz aqui na igreja, com as crianças, isso é tão importante. Isso, eita, eu estou fazendo, né? O filho terminar e dizer, que lindo você. Eu faço questão de falar com eles. Vocês arrasaram. Porque a criança, ela precisa disso. E outra, não é porque é menino que vai ser bom no futebol. Às vezes o Felipe mesmo, o negócio dele é aqui, ó. São outras coisas. Então você não pode. Esse menino, tem pai que comete esse erro. Esse não pereba, não joga nada. Não, a Amélia faz isso muito bem. Ela diz assim, é porque o seu talento não é para jogar bola, é para outras coisas. Você é gênio, você não sei o que. Você tem que saber fazer. É o mesmo exemplo do Dr. Miles. Aquela mãe é que é top para chegar e dizer, não, meu filho, você não é um macaco, não. Você é meu filho. E ele disse que a partir daquela... Você vê o que é a palavra. A partir daquilo ali, ele aprendeu a ler, ele se formou com honras, né? Porque muda aqui. Quando você recebe o incentivo, muda aqui. Então, isso é muito importante. Então, veja bem o que diz aí. Não é verdade. Não é porque você tem sua caixinha de crenças que é verdade. Não é verdade. Muitas coisas talvez sejam, mas a maioria... é um sistema formado por essas informações. É muito interessante, né? Os 5 sentidos. Tudo que está aqui armazenado entrou na nossa vida através dos nossos 5 sentidos. Foi aquilo que vimos, veio para o cérebro. Aquilo que tocamos, nós sentimos a sensação. O gosto das coisas, o cheiro das coisas. Não tem gente que é assim, por exemplo, o pastor, eu estava com ele num ônibus. E aí passou uma pessoa no ônibus, ele disse, o perfume do meu pai. Memória olfativa. Agora tem um bichinho, tem um camarada desses 5 sentidos, que é o topzera. É esse aqui, o ouvido. Esse aqui
ele é responsável pela maior parte do nosso sistema de crenças. Aquilo que entrou nesses ouvidinhos. Aquilo que você ouviu, aí volta para aquelas palavrinhas. Voluntariamente ou involuntariamente. E o pior não é isso. É que muitas vezes as coisas involuntárias, parece que elas têm um poder maior de entrar. Tipo, você é feio, você é baixo, você é gordo, você é burro, você... Aí vai entrando ali. Homem não presta, mulher não presta, casamento é uma desgraça, filho é uma desgraça. Vai em tudo aqui, ó, ouvidinho. O texto bíblico, ele enfatiza um sentido. Ele poderia dizer, você pode adquirir fé vendo algo. Você pode adquirir fé tocando em alguém, em alguma coisa, lendo a palavra ou lendo escritos. Porque na época já tinha acesso a algum tipo de escrito. Nas sinagogas, nas reuniões, tinha os escribas. Tinha os doutores da lei ali com os escritos e liam os escritos. Aí vem a palavra de Deus através do apóstolo Paulo e diz, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Não é à toa, gente, isso. Vocês lembram, vamos lá para os evangelhos, quando diz assim, sobre as curas. Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, as curas famosas. O texto sempre começa dizendo, e eles ouvindo a fama de Jesus, e eles ouvindo que Jesus ia passar, e eles ouvindo que Jesus tinha feito tal coisa, ouvindo. Jesus se sentava horas, às vezes com uma pessoa como a mulher samaritana, e ficava ali, falando. Tudo aquilo ali vai gerando fé. A questão é, se fosse só a fé boa, como diz o texto, você segue e diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra de Deus. Para você ser firme na fé, estamos falando de ansiedade, estamos falando de preocupação, coisas normais da nossa vida, todos nós, ninguém aqui é melhor que ninguém. Aí o texto está dizendo que a sua fé será fortalecida por ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, o teu sistema de crenças também é por causa dos ouvidos. Por isso é tão sério quando você, sendo um crente, você diz assim, não tem problema nenhum eu ouvir uma música mundana. Qual o problema? Não tem problema nenhum eu ouvir uma mensagem qualquer de uma pessoa que não crê em Deus. É muito comum, não tem problema. Está entrando nos teus ouvidos e está armazenando e está criando a tua fé. Não é só a fé no sentido religioso, mas é no sentido de crenças. Por isso, como diz aí o texto, é tão importante ser cauteloso em relação a... O que é que diz aí, gente? Conversas, músicas, filmes, livros. Por que livros? Porque muitas pessoas leem em voz alta, sim ou não? Não é o meu caso, mas muita gente lê, assim como a gente está aqui, lendo em voz alta. Está entrando pelos dois sentidos, pela visão e pela audição. Redes sociais e demais informações que entram pelos nossos ouvidos e se alojam na nossa mente. Então, é muito sério e é muito importante que você proteja essa região. Como? Eu vou encher de tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Porque tudo que eu estou ouvindo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu sou servo de Deus, mas aí começam a entrar informações contrárias à palavra. Se você não combater com a palavra, se você não fizer o que Jesus fez com Satanás, Satanás veio com a palavra distorcida. Olha, está escrito. Aí Jesus disse, mas também está escrito. Então se combate o mal com a palavra de Deus. Você combate as trevas com a luz. Muita coisa que você acredita hoje de forma errada foi por causa de mentiras que falaram para você, às vezes na infância, na adolescência ou até hoje na vida adulta. Pastora, como é que eu combato isso? Com a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus. O Dr. Myers, ele foi curado naquele sentimento de inferioridade, porque eu acho que não existe um xingamento, porque não é um xingamento qualquer. Eu evito assistir algumas coisas porque me dá nojo. De vez em quando vocês veem casos aí de jogadores de futebol, que, por exemplo, o cara está lá na Espanha, a torcida joga uma casca de banana. Chama todo brasileiro de macaco. É uma das agressões mais... Porque você está dizendo, porque você é de uma cor diferente, você é um animal. Nem gente você é. Não é porque é o macaco. Poderia ser qualquer coisa. Você está dizendo assim, você não é gente. Isso num adulto, você vê que quando o adulto ele recebe isso, como os jogadores, eles ficam mal. Dói, magoa isso. Cada um que se coloca no lugar. Mas você imagina uma criança ouvindo isso. Mas aquela mãe sábia venceu aquele sentimento de inferioridade com o quê? Com a palavra de Deus. E isso é para nós. Qualquer crença errada que você tiver, sabe quando é que você vai vencer? Quando você devorar a palavra. Quando essa palavra ela tiver completa no seu coração. Vai ser do dia para a noite? Não. Talvez como eu, a minha primeira leitura bíblica eu nunca esqueci. Há 25 anos, quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu demorei 2 anos para ler a Bíblia. Porque eu disse, eu não quero fazer uma leitura, eu quero ir devagar. E foram 2 anos, e é comprovado que você consegue ler a Bíblia toda em 5 meses, no máximo 1 ano. Eu fiquei 2 anos. Talvez você fique 2 anos lendo. Mas eu vou dizer para você, cada palavra vai entrar como um flecha no seu coração. Destruindo crenças erradas. Tudo que você acredita que é errado acerca de você, dos outros, de Deus, a palavra vai curar. Sabe o que é doses de remédio? Está aqui. Quando você começar a devorar aí crenças acerca de família, de filhos, de igreja, de tudo, a palavra vai te curando devagarzinho. Dr. Myers, ele disse, eu fui curado pela palavra. Interessante, um versículo curou ele. Um versículo. Se um versículo tem o poder para tirar uma coisa tão terrível da mente de uma criança, você imagina a palavra de Deus. Imagine isso aqui todo na tua mente, no teu coração. Não há inferioridade que resista. Não há mentira de Satanás plantada na tua mente que resista quando a palavra ela tomar conta de você. Amém, queridos? Deus abençoe.